textura para poder compartilhar com vocês. João 15, versículo 1. E a gente vai até o versículo 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. E se vós estiverdes em mim, que as minhas palavras estiverdes em vós, olha esse final do versículo 7, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Eu queria reler o versículo 2, você consegue colocar para mim na versão da NVI? Foi o ponto que a gente teve de debate lá, uns 20 dias atrás, entre os pastores. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Amém? Pode deixar de volta, né, fiel? Obrigado. Fale com Deus aí. Apresente a Deus tua fome e tua sede. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que há de ser pregada agora. Obrigado pela tua presença que já está em nosso meio. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, aqueles que congregam aqui, aqueles que estão visitando, conhecendo essa casa, alguns pela primeira vez, outros que já estão vindo há alguns dias. Pai, obrigado pela vida de cada um deles. Que nenhum de nós saia daqui sem ter ouvido a tua voz. Que nenhum de nós saia daqui sem ter tido um encontro pessoal com o teu Espírito nessa noite. Nós queremos ser cheios de ti. Nós acreditamos, ó Pai, no que o Senhor está fazendo nessa casa. E tomamos posse do que o Senhor tem para nós. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos, fique à vontade. Mas dobre a tua atenção. O fato que passa muito descuidado nas Escrituras, apesar de Jesus ter dado uma ênfase a isso muito grande, é justamente essa comparação que Jesus faz da igreja para com o vinhedo, para com a vinha de Deus. Como foi falado aqui, já pela vez de destacar no início do trabalho, a videira no Antigo Testamento ela era Israel. Depois Cristo toma esse título para si, diz: eu sou a videira. Israel cai no patamar de figueira. Existe uma razão tipológica para isso, não é o caso de hoje. Depois de Cristo tomar o título de videira para si, agora ele transfere sua vida para nós e diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. A Bíblia vai dizer que nós éramos, na verdade, jambuzeiros. Eu ainda não parei para estudar essa parte do porquê que a gente é comparado com o pé de jambu. Mas diz que nós somos enxertados na videira e recebemos a vida da videira. E agora nós estamos qualificados para poder dizer que também somos videiras. Porque nós temos a vida de Cristo, a videira verdadeira. E ele diz: o meu pai é o lavrador. Agora, prega-se muito pouco sobre isso. E sempre que a gente pensa na videira, deixa eu até colocar no cartaz aí. Sempre que a gente pensa na videira, a gente pensa logo naqueles cachos bonitos, cheios de uva, mais ou menos desse jeito aqui, né? A imagem não está aparecendo muito, mas dá para ver que tem um cacho bem armado de uva aqui. E a gente pensa logo nele e diz assim: olha, quando Cristo fala que eu sou a videira, obviamente que ele está falando que eu dou tanto de fruto desse. A gente pensa logo no patamar de colheita. Mas quando Jesus fala do vinhedo de Deus, ele não fala desse vinhedo em tempo de colheita.
que Jesus falou na videira, todas as vezes que Jesus ensinou a videira, se você for pesquisar sobre o assunto, você vai ver que as menções que Jesus faz não é um tipo de colheita, mas é um tipo de poda. É quando já passou a primeira colheita, e agora, baseado na primeira colheita, o vinhadeiro ou o viticultor, ele começa a limpar a videira para a segunda colheita. Então ele plantou, ele adubou, ele a viu crescer, ele a guiou, ele colheu. Agora, depois que ele colhe, passa-se um tempo, as folhas caem, fica apenas as varas, ele agora volta para limpar a videira, para que a partir da segunda videira, como agora ele já tem um parâmetro de comparação, ele possa ter uma colheita maior e melhor do que aquela que ele já teve. E talvez por esse ponto, em que Jesus cita a videira, cita a vinha de Deus, o vinhedo de Deus, em um período de corte que ela não produz nada, que a gente tem dificuldade, ou que a maioria dos pregadores tem dificuldade de pregar a respeito desse assunto. Porque Jesus não descreve a videira em um tempo de colheita, apesar que ele fala que o parâmetro é fruto. Ele escreve em um tempo em que ela está pelada, desprovida de folhas e frutos. Ele descreve ela em um tempo onde não tem a beleza das folhas, então dá para ver exatamente quem ela é. Não tem a beleza da folhagem que deixa o vinhedo verdinho, todo bonito. Então quem olha para essa videira dá para ver exatamente quem ela é. E é nessa fase neutra da videira, nessa fase neutra do vinhedo, em que ela está completamente seca, e baseado na colheita anterior, no fruto que você já deu, naquilo que você já vem produzindo, porque Deus ele ama olhar para a nossa história, que o viticultor aparece no vinhedo, mas ele não vem com um cesto para colher frutos. Ele aparece com um alicate de poda, e ele vem para cortar galhos. Entende por que é evitado pregar? Porque Jesus não descreve a videira de um tempo bom, ele descreve um tempo ruim. Jesus parecia ter essa mania, porque ele compra briga com uma figueira que também não estava no tempo de colheita. A Bíblia diz, não, era tempo de fruta. Mas Jesus vai lá e briga com ela e ordena que ela seque, porque ela tinha folhagem e ela parecia ter fruto sem ter fruto. Agora, a ideia que o viticultor tem em mente no vinhedo é: eu vou diminuir para que o meu vinhedo cresça. Então eu pego a videira e eu diminuo ela para que ela possa crescer. Jesus diz, ele poda para que dê mais fruto. A ideia parece meio estranha, porque na verdade a gente olha e diz, oh, ele está diminuindo, ele está cortando, como ele vai crescer se ele está diminuindo? Só que quando você vai analisar o que o viticultor está fazendo, na verdade ele não está diminuindo, ele está tirando os excessos. E eu aprendi que nem todo galho gera fruto, mas todo galho suga a vida da raiz. Nem todo galho gera fruto, mas todo galho suga energia no tronco. Precisa de água para aquele galho que não produz, precisa de néctar para aquele galho que não produz, precisa de vida para aquele galho que não produz. Ele não produz nada, mas ele suga vida, ele suga energia. E quando a videira se complica distribuindo energia para 50 galhos, quando na verdade só 20 está produzindo, ela enfrenta o problema porque ela dá energia para 30 que não produz. E os 20 que produz recebem menos, porque foi dividido. E os frutos são menores e de menor qualidade. É por isso que ele faz a poda entre uma colheita e outra. Porque ele chega para aqueles que estão sugando a energia, mas não está produzindo. E ele diz, eu preciso tirar, para que a energia chegue nos galhos que estão produzindo. Estão sugando o néctar, da água, da raiz, o esforço do tronco, mas não estão produzindo. E ele diz, eu preciso tirá-los para que aqueles que estão produzindo possam receber uma quantidade maior de néctar, possam receber uma quantidade maior de energia, possam receber uma quantidade
como um bom viticultor. O problema é que a gente quer o adubo, mas a gente não quer a tesoura de Deus. Porque a tesoura dói. E se tem uma coisa que a gente percebeu no versículo 2, é que ninguém escapa da tesoura. Tem uns que são cortados, tem outros que são podados, mas ninguém escapa da tesoura. Ele diz o que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda. Todo mundo em algum momento vai receber o controle de Deus. Todo mundo em algum momento vai receber aquilo que Deus está querendo para ele. Deus vai podar algumas coisas, tirar alguns excessos. Eu amo a profecia que Deus usa Isaías para falar a Israel. E Deus fala assim: olha, eu tirarei, fugiu da memória agora a palavra que ele usa ali. E ele fala assim: eu vou tirar os excessos de você. E ele usa uma palavra que quando você faz uma panela de alumínio e ela fica... Oi? Arestas, obrigado. Eu tirarei as vossas arestas. E o que é arestas? Quando você faz uma panela de alumínio, de ferro, e ela fica sem brilho, e ela fica cheia de grorões, porque normalmente é feito na areia. Então vai lá o serralheiro, ou o produtor, não sei como vai chamar o cara que faz a panela, e ele mete ela na lixa. E quando ele tira todos os excessos dela, ela está brilhando, lisa, pronta para uso. Aí Deus fala assim através de Isaías: eu vou tirar as vossas arestas. Porque às vezes os nossos excessos nos impedem de refletir o brilho de Deus. Às vezes os nossos excessos de nós mesmos, daquilo que nós somos, nos impedem de refletir o que Deus está querendo fazer. O que vai acontecer, pastor, quando Deus vai lá, quando o vinhadeiro vem e ele poda, ele corta a treliça, que é a estrutura, a cerca, ela vai ficar mais leve. Então agora nós temos menos peso em cima da estrutura. O volume de galhos volta a ser controlado, porque a função da videira não é produzir galhos, é produzir uva. E se ela produz madeira, e muita madeira, como eu disse, a energia da videira vai ser direcionada para o lado errado. Então, primeiro, a estrutura fica mais leve, tira peso da estrutura. A estrutura que estava pendendo, estava cansada pelo excesso de galhos, ela fica mais leve de trabalhar. O volume fica sendo mais controlado. E sobra mais energia para a videira gastar com os galhos que estão produzindo. E é nessa hora que o fruto vai ficar, como eu disse, maior e melhor. Então, o cacho que no ano passado deu 10 uvas, esse ano vai dar 50. Porque ele está recebendo mais água, mais néctar, mais vida da raiz. Então ele está diminuindo para crescer. Mas quando ele chega cortando, se eu que não sou viticultor, não entendo, eu sei o que eu li essa semana. Gosto muito de uva, do tipo muito. Principalmente se vocês se metem com tanto trabalho, né? Meu Deus, tá me chupando, é preguiçoso. Mas se eu chego lá e vejo ele cortando tudo no meu lado leigo, eu vou dizer assim: cara, louco. A videira dele, o vinhedo dele cresceu e cresceu e cresceu, e agora ele está arrancando tudo. Ele deve ser doido. O sonho de todo mundo que planta um vinhedo é crescer, mas ele está arrancando tudo. Ela tinha 3 metros no pé e agora só tem 1,5 metro. Ele estava crescendo e ele arrancou. Só que quando você vai lá no dia da colheita, na próxima colheita, ele está colhendo em dobro. Porque ele tem uma limpeza, e é por isso que eu gosto da versão fiel, quando ela diz assim: ele limpa. A versão fiel que a gente leu primeiro aqui, ao invés de usar as expressões corta e poda, a Bíblia diz: ele limpa. Ele limpa a videira, ele limpa o vinhedo, ele vai limpando a videira. E como é que eu limpo a videira? É tirando tudo que está roubando a energia dela, é tirando tudo aquilo que estava impedindo ela de crescer. Como é que eu limpo a videira? É tirando aquilo que estava saindo do caminho, é tirando aquilo que estava saindo do propósito. E para entender isso, a gente vai precisar entender um pouquinho mais dessas fases da videira. Porque Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. E eu aprendi com alguns mestres nesses últimos dias que a igreja é a treliça.
Deus constrói, coloca e diz aos galhos: cresça nessa direção. Acompanhe a treliça. Cresça na treliça. Produza na treliça. Então no vinhedo você vai ver muitas treliças. Aqui tem uma treliça, ali tem outra treliça. Nós estamos no vinhedo de Deus e Deus plantou muitas treliças. Talvez uma virada para uma direção, outra virada para outra direção. Não tem importância desde que os galhos, a videira cresça na treliça. E a gente vai produzindo dentro da igreja. A gente vai trabalhando naquilo que Deus vai colocando em nosso coração. Qual é a direção da treliça, pastor? A direção da treliça é a visão que Deus dá para cada casa, irmão. A direção da treliça é aquilo que Deus coloca no coração de cada pastor, de cada líder, de cada conjunto direcional da igreja. E ele vai direcionando, dizendo: segue nessa direção. E lá na frente você vai perceber que se você esteve na direção de Deus, está tudo certo. Que se você esteve na direção de Deus, lá na frente você percebe que você frutifica. Se você esteve na direção de Deus, você percebe que lá na frente você vai conseguir caminhar. Eu vou chamar alguns candidatos aqui. Bora fazer a treliça de Deus aqui na frente. Bora olhar uma vez, vai. Cadê? Quem vem? Vem cá, Sérgio. Vamos mais sério, vai ser o topo de Jesus aqui hoje. Cadê a maçã? Vem cá, maçã. Deixa eu pegar o fio explicando a voz. Estou dando em barriga. Bora explicar a treliça de Jesus. Segura aqui. Vou passar para cá. Estica. Deixei para trás. Deixa eu caminhar aqui. Ótimo. Agora o que acontece? Nós estamos construindo uma treliça. Bora plantar uva hoje, gente. Bora plantar uva para a gente ver. Essa treliça está torta. Ela está meio que sem direção. Fica juntinhos. Senão a treliça já começa torta, não vai resolver nada. Qual é o nosso papel como igreja? A gente prepara a estrutura. A gente coloca aqui o primeiro morão, o segundo morão. Quem são esses aqui? Esses são aqueles que dão direção e sustentam a treliça. São aqueles que Deus coloca na frente da obra, e quando você vai seguir eles, você percebe que eles estão dando direção. Vocês percebem que eles estão dizendo diretamente por onde você tem que crescer. Olha, segue nessa direção. Agora, uma coisa que a gente aprende quando, na condição de morão, a gente tem que segurar a treliça de Deus, segurar a estrutura de Deus, é que primeiro, antes de eu começar a plantar, eu vou precisar de uma treliça. O que é a treliça? A treliça não é morão. A treliça é a guia. Pode ser de pau, de arame, pode ser de ferro, o que você quiser. Mas é a guia, a direção, aquilo que vai guiar os galhos. Primeira coisa que eu aprendo: se eu quero trazer pessoas para dentro da minha visão, eu preciso de uma estrutura. Isso aqui Deus deu. Eu preciso de uma estrutura que vai servir de guia para quem chegar. Eu preciso de uma estrutura que vai servir de guia para quem Deus trouxer. Agora, essa estrutura precisa garantir que a videira vai crescer longe do chão. E quanto mais alta essa treliça ficar, ela vai ser melhor. Eu não vou forçar muito seu braço, eu sei que ele vai doer. A função da treliça é, primeiro, guiar os galhos. Segundo, garantir que eles fiquem longe do chão. Porque o que acontece? Se o tronco cresce aqui, mas ele está baixo, ele vai dobrar, ele vai tocar o chão. E toda vez que um galho toca o chão, ele cria raiz, ele forma um arco. E qual o problema de um galho de videira formar um arco, pastor? É porque ele não cresce nunca mais, ele criou raiz nas duas pontas. Tem muita gente que foi crescendo, mas faltou uma estrutura que desse guia. Faltou uma estrutura que direcionasse. Faltou uma estrutura que pegasse essas pessoas e dissesse: olha, segue por esse caminho aqui, porque isso é a vontade de Deus. E o que aconteceu com essas videiras? Elas dobraram e tocaram o chão. Elas cresceram, esparramaram, mas tocaram o chão. E toda vez que o galho toca o chão, ele cria raiz ali. Toda vez que você começar a avançar, de repente você começar a formar arco e começar a declinar de novo, a gente precisa correr para a treliça e dizer: Jesus, eu vou firmar aqui na igreja, porque a igreja vai me manter no alto. A igreja é
no Evangelho, mas faz muito tempo que não cresce. Está firme no Evangelho, mas faz muito tempo que não desenvolve. Está firme no Evangelho, mas faz muito tempo que não produz. Está até firme no Evangelho, mas faz muito tempo que não gera nada. Por que isso aconteceu? Porque você formou lá. Pastor, o que eu faço? Acabou para mim? Não. Começa a orar dizendo: Jesus, corre aqui com a tesoura. E essa é a oração que a gente não quer fazer. Para que Ele te desprenda do que está te parando. Para que Ele te desprenda daquilo que está te travando, daquilo que está simplesmente te colocando num ambiente de paralisação, num ambiente que você não está crescendo, você está travado, você está parado. Em nome de Jesus, se tiver algum galho de videira hoje aqui que tocou o chão, o Senhor vai te levar de volta, o Senhor vai te colocar de volta na estrutura, Ele vai te manter de novo no prazer, no patamar de Deus, para que você volte a gerar e a produzir, não só novos galhos, mas novas uvas. Aleluia! A estrutura está feita, pastor. O que a gente faz agora? Bora plantar. Acho que a gente vai precisar de mais uns, né? Bora, eu estou gostando desse negócio. Cadê os dois gigantes? Vem cá, Felipe e Marcos. Eu tenho ali também, um gigantão. Olha o espaço de graça para ele. Vem cá. Nem olhei para ele do goleiro. Cadê? Não, vocês vão plantar, vocês começam de baixo. Lá de baixo, nem vem na velocidade. Então agora a gente vai plantar as uvas. Olha a arte, gente. Mas hoje tu vai entender a palavra. Tenho certeza que o audiovisual tu não vai esquecer. Então agora a gente está plantando os vinhedos. A gente está plantando as videiras. Agora, eu não posso começar a plantar antes de definir o tamanho da minha estrutura. Eu preciso entender o tamanho disso aqui. Passa os slides para frente aí. Observe que eu falei, a função da treliça é definir qual é o rumo e qual é a altura. Agora, digamos que eu faço um trabalho assim, deixa eu ver o que tem na frente aí, deixa eu ver se é isso. Observe essa treliça. Quem construiu isso aqui já decidiu, eu vou ter uma vinha que é pequena. Quem construiu isso aqui já decidiu, eita, quebra aí. Já decidiu, eu não vou chegar muito longe. O que vai acontecer quando os galhos chegarem na ponta dessa treliça? Ele vai dobrar e vai trocar o chão. Você quer aquela igreja que ela se limita com o tempo? Ela tem 30 anos e está do mesmo tamanho. Ela tem 30 anos e não se desenvolve. Por quê? Porque tem alguém que não está investindo na estrutura. E toda vez que os galhos chegam na ponta, eles tocam o chão. Toda vez que eles chegam na ponta, eles tocam o chão. Então você fica lá 30, 40 anos e você não cresce, você não desenvolve, porque a estrutura não te oferece crescimento. Não há sonho, não há projeto. Eu louvei a Deus quando eu pedi para as crianças para construir uma igreja no Minecraft. Porque eu pedi, porque eu vi meu filho construir uma cidade. A primeira coisa que ele construiu foi um presídio. Eu falei: filho, porque você está construindo um presídio? Ele disse: pai, porque se alguém roubar as coisas das outras construções, já tem um presídio para ir preso. Eu falei: constrói uma igreja, filho, que assim ninguém rouba. E daí o Senhor disse: atiça eles. Olha que já está no coração deles. Eu falei com eles: como vocês imaginam a palavra verdadeira no futuro? Começa a fazer. E gente, cá para nós, está saindo cada mega tempo. Gabriel hoje veio mostrar a igreja Kids dele. Vou fazer só Kids. Não é da. E ele botou lanchonete, sala de reunião para professores. Bizarro. O Marcos viu, você viu ele mostrando o celular? Ele disse: tudo isso aqui é só a igreja Kids. Eu falei: glória a Deus, porque a visão não é de uma treliça pequena. A gente pode estar pequeno hoje, mas daqui um dia a gente arrebenta a porta. E a gente vai para uma estrutura maior e a gente vai dizer: Deus, nós não vamos tocar a porta, nós não vamos tocar no chão. E toda vez que estiver perto de chegar, perto do tamanho da estrutura, nós vamos avançar de novo. E Deus vai nos dar crescimento em nome de Jesus. Então agora a gente plantou a vinha, a gente plantou as videiras, elas estão aqui embaixo, está crescendo. Essa é a fase que não tem lucro, é a fase que a gente só investe. Vocês estão vivendo isso? É a fase só do gasto, só do sonho, só do projeto. É a fase que a gente tira tudo que tem e joga na obra. É a fase que você tem que acreditar na visão que Deus está te dando, que você tem que acreditar naquilo que Deus está fazendo. É a fase do cansaço, é a fase da fé, irmão.
onde eu sempre falo, a gente é só um berçário. É a hora que você vem ministrando palavra e visão, palavra e visão. Está dizendo, está vendo essa altura de treliço? Você vai passar disso. Está vendo isso aqui? Você vai ser mais alto do que isso. Está vendo essa estrutura que ela vai crescer? E vocês vão ter outros parceiros na treliço. Vai chegar outros videiros, vai chegar outros galhos, vai chegar outros ramos. Essa é a voz do adubo. É a voz que a gente está aqui passando a visão e dizendo, Deus está falando, Deus está falando. Nesse momento aqui agora, a prioridade não é a treliça, porque isso aqui pode ser pequeno, mas é suficiente para eles. Essa é a fase que a gente investe nas videiras. A treliça fica em segundo plano, a gente começa a investir adubo neles, visão, palavra. A gente começa a despertar o sonho deles. Tem fase que a gente vai investir só na estrutura, mas tem fase que a gente vai investir em pessoas. E a estrutura vai ficar até um pouquinho de canto. Pastor, mas tem que crescer a estrutura agora, calma, nesse tanto a gente mexe na estrutura. Agora a gente vai fortificar pessoas. Agora a gente vai plantar uma visão. Agora a gente vai dizer para vocês o que Deus está falando, o que Deus está colocando. Nessa fase de viticultura vai ter duas prioridades. Primeira, é levar essas treliças até o nível, levar essas videiras até o nível da treliça. Então vai pensar um pouquinho, calma. A gente pega eles aqui, ó, e você começa a prender na treliça. E você fala assim, fica aqui, isso, fica aí. Vai doer um pouquinho, mas daqui a pouco eles vão crescendo. Eu acabei de dar o que para eles? Eu acabei de dar a direção. Já doeu o braço, não foi? Eu estou tão descansado. Brincadeira. Então o que eu estou dando para eles? Direção. Eu estou dizendo, cresce nessa direção. Vê se tem um slide na frente disso aí. Ali ainda falando do tamanho, né, Dadas? Ali, volta esse próximo. Isso. Observe o que aconteceu aqui. Eles botaram vários arames para garantir que os galhos só cresçam para cima. Obrigado. Se esses galhos tentar frutificar agora, o viticultor vai arrancar os frutos deles todos. Por quê? Porque no momento os troncos ainda são fracos. E se nascer frutos em um tronco fraco, o fruto pesa e o tronco quebra e você perde a videira. Então agora não é hora deles frutificar, é hora deles crescerem. E agora eles crescem e o tronco vai ficar forte de fora a fora. Eles ainda vão produzir muito, eles ainda vão chegar muito longe, mas agora a gente quer que eles cresçam até a altura da treliça. E a gente quer que eles fortifiquem os troncos para que na hora que os frutos vierem, eles aguentem os frutos, eles suportem o peso do fruto. Talvez você está se perguntando, Deus, por que a promessa ainda não está cumprindo? O Senhor está dizendo, é porque eu estou te fazendo crescer. Eu estou te fortificando para você suportar o peso, suportar o peso da bênção que vai chegar. Tem muita coisa que se Deus te der agora, enquanto você está lá pequeno, apenas com galhos finos, igual eles estavam com os braços, a bênção vai quebrar os seus galhos, a bênção vai quebrar o seu tronco. É aquele crente que Deus dá uma bênção, ele desvia. Deus abre uma porta nova, ele desvia. Deus dá um trabalho próprio para ele, a empresa dele, ele desvia. Por que isso aconteceu, pastor? Porque essa pessoa recebeu quando ainda não estava estruturada. É galho fino. Então tem uma fase que vai levar uns 2, 3 anos, que eu falei que é a fase só do investimento. A gente investe adubo, visão, palavra. E você, pastor, mas não está crescendo. Pastor, mas não está frutificando. Mas aqui dentro Deus está gerando algo. Aqui dentro Deus está gerando algo. Está fazendo eles crescerem. Está fazendo eles fortificar. Alguém está dizendo não está produzindo nada ainda. Mas não tem problema, porque a palavra está sendo gerada de dentro para fora. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quando eles chegam nessa condição, eles começam a frutificar. E aqui vai ter a primeira colheita. A primeira colheita ela não exige muito para acontecer. Deus dá a primeira colheita para nos animar. É aquelas primeiras vezes. Marcelo está vindo na cara. É aquelas primeiras bênçãos que Deus vai te dando logo quando você chega no Evangelho. É aquelas primeiras bênçãos que Deus vai dando. Aquele primeiro voar a igreja abrindo, Deus dando aquele monte de gente. É a primeira colheita. Ela não tem parâmetro, ela não tem critério, ela apenas escolheu. Os frutos não é tão bom. Mas você está feliz porque, afinal de contas, é a primeira colheita. Você esperou tanto por aquilo. Os frutos não têm muita qualidade, mas é colheita. E colheita é colheita, gente. Então vai colher
Mas depois da colheita entra o que a Bíblia vai chamar, ou melhor, o que a agricultura vai chamar de fase neutra. Pastor, vai falar só de uva, hoje foi, não se preocupa não. Se você ligar um pouquinho, você vai entender que Deus já está falando com você. Tenho certeza que alguns já encontraram sua fase aqui e dizem, Senhor, eu estou lá. Agora é a fase neutra, os frutos já foram colhidos. E essa é a fase que vocês não produzem muito, mas vocês se alargam. É a hora que os braços começam a abrir, eu vou fazer cansar. Não gruda não, deixa aqui. É a hora que os braços começam a esticar. Os galhos começam a crescer. Nessa fase só produz madeira. Agora Jesus diz que as varas são pessoas. Essa é a fase que começa a chegar. Agora começa a chegar gente de todo jeito. Começa a crescer galho que não vem só nessa direção. Começa a crescer galho para cá, para lá, para não sei para onde. E cresce galho para todo lado. E ele vai aparecendo e vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando fica pronto, passa aí para frente. Pronto, vai ficar mais ou menos desse jeitinho aí. Só observa a confusão de galho. Tem tramiças, vocês conseguem ver os arames? Precisava seguir os arames. Precisava crescer na direção das treliças para você ter aquele vinhedo bonito. Já viu aquele vinhedo que segue aquele caminho de pé de uva? Mas se nascer folhas ali agora, o que vai acontecer? Virou uma bagunça. Cresceu para tudo quanto é direção. Cada um vai para o lado que quer. Cada um está crescendo do jeito que acha que deve. Não, pastor, porque eu acho que eu tenho que crescer desse jeito. Outro diz, eu acho que tem que crescer para o outro lado. Não, mas eu acho que deveria ser assim. E a gente começa a ter galhos que vai sair daqui da entrevista, por favor, e ele começa a crescer para cá. O outro começa a crescer para lá, mas a igreja está caminhando nessa visão. Mas esse galho está crescendo para o outro lado. A igreja está caminhando nessa direção, mas olha, esse galho cresceu para o outro lado. A gente começou a ter aquilo ali. E daqui uns dias vai chegar uma nova colheita, em nome de Jesus vai. Mas se o Senhor deixar crescer desse jeito aqui, sabe o que vai acontecer? Quando nascer uma uva nesse galho, ele vai produzir. Ele não tem base de sustentação. E eu disse que quando ele produz, ele tem uma base de sustentação, o que acontece? Ele toca o chão, porque o fruto pesa. E se ele tocar o chão, nunca mais ele cresce. Ele vai estar na premissa de Deus, na igreja que está crescendo, mas ele não cresce mais, porque o galho dele tocou o chão, cresceu em um lugar que não tinha base. Ele vai produzir, mas aqui não tem sustentação. E se não tem sustentação, o fruto que ele produzir vai matar ele. Ele vai continuar na premissa de Deus, a igreja continua crescendo, mas ele trava, ele morre, ele paralisa. É aquele crente velho de casa que parou no tempo e quem chegou depois está produzindo mais do que ele. Porque ele cresceu em outra direção e a vinhedo virou aqui. E você vai ter mais perdas do que ganho. Porque agora o tronco está tendo que mandar vitamina para um monte de galho, quando na verdade só esse importava. Porque esse fruto tem o DNA da polícia, tem o DNA da igreja, mas esse daqui não, ele está crescendo em outra direção. Esse fruto tem o DNA da igreja, tem o DNA da polícia, está na direção da igreja, mas esse daqui cresceu na direção própria. E nós precisamos perguntar, Deus, qual é a tua visão para casa? Porque se o Senhor te colocou aqui, você tem que fluir no que Deus está fazendo aqui. Se Deus te colocou lá na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, onde quer que você congregue, flua na visão de onde Deus te plantou. Lá é a tua grelhiça. E antes que chegue o tempo de colheita, o agricultor ele vai visitar de novo a vinha e ele vai fazer aquilo dele. Ele pega esse galho e corta. Ele pega esse galho e corta. Está chegando um novo tempo de colheita, mas o Senhor vai tirando aquele galho que está fora da direção. Para que quando os novos galhos cheguem, eles não continuem crescendo fora da direção. E a igreja, quando treliça se perca. Deus precisa que essa igreja cresça na treliça. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus precisa que você cresça numa visão do que Ele está dando. E Ele vai te fazer crescer. Aqui, por favor, estica. Ele vai te fazer crescer. Ele vai te fazer alargar. Ele vai te fazer chegar mais longe. Ele vai te fazer produzir por todo galho. Porque você agora está crescendo na visão. Observe o que acontece ali, que Ele está cortando os galhos
Observe esses galhos aqui. Observe esses galhos aqui. Está observando? Parece muito com os braços deles aqui. Esses aqui, olha como eles estão retos em cima da treliça. Você percebe que no meio de toda a bagunça tem alguns ali que eles estão bem horizontal, bem corretinho. Aqueles são os que Deus vai deixar na treliça. Observe que eles estão mais fortes do que os outros. Que eles são mais largos do que os outros. Você está vendo o que eu estou falando? Eu estou falando desses galhos aqui, ó. Desses aqui. Eles são mais fortes do que os outros. Eles são mais largos do que os outros. Eles têm mais estruturas do que os outros. Eles vão produzir mais do que os outros. E por que eles são mais fortes do que os outros? Porque eles estão descansando em cima da treliça. Eles estão seguindo a direção. Agora o Senhor veio e cortou todos os galhos que estavam para outra direção. Mas ele parou no corte, não. Ele diz aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele bota. A tesoura de Deus chega para todo mundo. Porque esse camarada está crescendo aqui na igreja. Mas ele tem o ministério dele, a visão dele, a ideia dele. Esse camarada está crescendo aqui na igreja. Mas ele tem o ministério dele, a visão dele, a ideia dele. Aí Deus chega aqui na ponta e começa a cortar, vai abrindo. Ele começa a esmiuçar. Ele começa a picotar a ponta. Ele começa a tirar aquilo que ele está com a mão fechada dizendo é meu. Aí o Senhor chega e cerra o punho. Porque ele tira do punho junto aquilo que você está pegando e dizendo, não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu ministério. Aí Deus vai pegar e começar a picotar. E ele arranca o punho cerrado. Eles estavam mais ou menos igual aqueles galhos que estão ali. Agora, por que Deus está fazendo isso? Presta atenção nisso aqui agora. Por que Deus está botando o galho que é produzido? Se ele está produzindo no que ele acredita que Deus chamou ele para fazer, por que Deus vai cortar a mão dele? Se ele acredita que ele está fazendo o que Deus chamou ele para fazer, por que Deus vai cortar a mão dele? Porque Deus quer que daqui a pouquinho eles comecem a crescer um pouquinho mais e faça isso. Pegou a visão? E aquilo que Deus deu para ele flua junto com o que Deus deu para ele. Por que Deus está podando galhos? Alguém vai chegar ali e vai cortar porque a ponta já cerrou. Mas agora ele vem e poda para que continue a crescer e esses dois galhos se encontram. Então vai ter dia que essa videira vai estar mais fraca e ela vai se alimentar da força dessa. Vai ter dia que essa videira vai estar mais fraca e ela vai se alimentar da força dessa. Deus está podando algumas coisas para nos lembrar que sozinho você não chega em lugar nenhum. E Ele vai te conectar com algumas pessoas para dizer assim, filho, caminham junto, cresce junto, produz junto. Mas Deus, eu sou tão diferente dele. Deus está dizendo, mas eu quero que vocês peguem a mão e crescem junto e transmitam a direção junto. Porque na hora que eles começarem a produzir junto na direção que Deus deu, a gente vai ter o último resultado. Olha, passar, assim foi que ele voltou. São cachos cheios de uvas. Porque agora eles não estão mais gastando energia com galhos pesados que não funcionavam. Mas além disso, eles estão dividindo força. Então, se nesse ano o Felipe estiver mais fraco, o Marcos vai ajudar. Se o ano que vem o Marcos estiver mais fraco, o Felipe vai ajudar. E eles dois vão se manter sempre de pé, porque Deus agora está conectando eles. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E os propósitos são unidos para a glória dele. Cada um de vocês que Deus trouxe aqui e fez crescer, obrigado. Eu sei que vocês estão com o braço já cansado, vai descansar. Deus abençoe a nossa voz. Meu Deus, obrigado, filho, obrigado. Deus abençoe. Mariana vai fazer a massagem e você não mais tarde. Porque Deus te trouxe aqui, Deus te viu na videira. Por que de vez em quando, e aí às vezes o pastor tem que bancar e viticultor? Bota lá, deixa lá aquela capa inteirinha lá, a imagem do culto. Isso. Por que Deus vai te bancar? Às vezes fazer o pastor bancar e viticultor, me deu hora que sobra pra gente. E você chegar para aquele galho que está produzindo, é uma bênção, você tem que cortar a mão. Porque às vezes a gente vai produzindo e a gente começa a se sentir autossuficiente. Isso acontece até no meio pastoral. Deus às vezes vem e picota os dedos de novo e diz, filho, teu punho cerrou. Eu preciso abrir tua mão de novo para você tocar alguém. Eu preciso abrir tua mão de novo para você segurar
dar alguma coisa. Essa é a relação onde você vai receber e você vai ter que abençoar também. Vai ter momentos que você vai estar precisando de alguém vai orar por você. Vai ter momentos que uma pessoa vai estar precisando de você vai orar por ela. Eu tenho um grupo de 4 pastores amigos. O pastor Jonathan da Videira, o pastor Fábio da Seara, o pastor Anderson da Internacional da Oração e o pastor Leandro da Batista da Graça. A gente toda quarta-feira se reúne. Ora por um tempo. Depois cada um passa antes de uma padaria, leva um chamando, um bolo. É o básico. A gente não vai lá pela comida. Tem dia que todo mundo confia no outro, chega lá e não dá nada. Mas a gente se reúne a manhã inteira e a gente começa a dividir as cargas, não dá não. Cara, semana eu estou cansado. Tem hora que eu chego cansado e eles me ajudam. Tem hora que eu chego lá e eles são cansados e eu ajudo eles. O pastor acabou de fechar uma conexão dessa com mais umas 3 ou 4 amigas pastoras também. Vão começar a se reunir uma vez por semana para poder conversar, desabafar, orar. Não tente crescer sozinho. Se conecte. Deus está querendo juntar pessoas dentro da igreja. Sabe, o ministério infantil trabalhando com o ministério de jovens, com o ministério de mulheres, com o ministério de homens, se o ministério de louvor ajudar aqui no PV Jovem, no PV Mulher, no PV Homens, se o ministério de homens se precisar ajudar no ministério das mulheres, se o ministério de mulheres se precisar ajudar no ministério de homens, nós teremos uma igreja crescendo num alvo, numa direção, com mãos conectadas. Porque pode até haver, como a gente está vendo, tem alguns troncos diferentes. Mas quando chega lá na treliça, todo mundo se junta. Sua raiz pode ser diferente. Alguns vieram de igreja tradicional, outros vieram de igreja mega pentecostal. Alguns gostam de andar mais aqui no terra, na gravata, outros gostam de andar mais à vontade. As raízes às vezes são diferentes, mas todos são videiras de Cristo e nós estamos conectados, crescendo na direção, no alvo da treliça de Deus. Deus está querendo formar conexões. Ninguém vai fazer nada sozinho. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu e a pastora não conseguimos pastorear a igreja sozinho, mas precisamos de vocês. Vocês, por outro lado, precisam da gente para estar aqui na função de alimentar, de sustentar a treliça. Somos os morões que Deus levantou e uma série escreveu na base quando seu morão dói. Porque tem hora que pesa, irmão. Tem hora que o morão chora de cãibra nos braços. E Deus está dizendo, fica aí, porque os meus galhos estão crescendo. Na videira que sou eu, a videira é Ele. A gente apenas sustenta o arame. A gente apenas segura o arame para estabelecer a direção. A gente apenas segura o arame para poder estabelecer qual é o alvo. E de vez em quando Deus chega e arranca um monte de galho. E o coração do pastor Deus não deu limpo a videira. Porque eu estava bonitão com um monte de galho. Deus disse, filho, eu preciso tirar alguns galhos, porque vem nova colheita. Eu não posso dar uma colheita que chegue crescendo para todas as direções. Eu estabeleci um alvo. Eu estabeleci uma visão para casa. Eu estabeleci uma meta para casa. E às vezes Deus chega para a gente que está produzindo e Deus poda. Outra hora Ele não poda, Ele manda a gente podar. E aí eu fico bravo. Ele diz, Senhor, vai lá e faz. Ele diz, não, tá, pastor, resolve. Vai lá, pastor, resolve. E a gente diz, Deus, mas eu estava produzindo. Ele diz, você está produzindo, mas o punho está cerrado. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para estarmos assim com o nosso irmão, estendendo a mão para poder pegarmos juntos, a gente experimentará um crescimento sobrenatural nessa casa. A gente experimentará um crescimento sobrenatural de Deus nessa casa. Efésios 4,16, só para a gente finalizar. Aleluia. Nós já vamos encerrar. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 4,16, depois de passar pelo versículo 11, falando dos 5 ministérios.
No versículo 12, falar que os ministérios são para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles realizem a obra do ministério. Depois do Senhor falar sobre toda essa questão, Ele vai chegar e dar a receita do crescimento ministerial. Ele vai dar a receita do crescimento da igreja, que é o versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segura aqui. Ligado pelo auxílio de todas as juntas. Isso aqui é uma corrente. Uma corrente pode ter 10 metros, se ela tem um elo quebrado, a corrente está quebrada. Precisamos estar ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. O que é uma justa operação? É eu fazer o que Deus me chamou para fazer. É uma justa operação. Se você está na escala do copo e você diz assim, eu não preciso levar um copo de água lá para os músicos ou para o pregador, alguém corre o risco de parar no meio do louvor entalado, com a garganta ressecada e o louvor ser prejudicado, e você fala, mas eu não estava na responsabilidade do louvor, minha responsabilidade era só o copo. Mas quando não há uma justa operação, quando alguém deixa de fazer o que deveria ser feito, todo o resto fica prejudicado. Ah, mas hoje era só a escala da porta, então eu voltei. Mas era uma justa operação, alguém teve que largar outra coisa para olhar a porta. Ah, mas hoje era só a escala de botar o garçom final lá no meio. Não é possível, né? Alguém teve que parar outra coisa para pôr o garçom final lá no meio. É uma justa operação de cada parte. Pastor, e o que isso muda? O resto do versículo. Vai ter aumento do corpo e a sua edificação em amor. Quando cada um fizer o que está sendo esperado que seja feito, quando tiver uma justa operação de cada parte, o Senhor está dizendo, o corpo aumenta, a treliça aumenta, a igreja aumenta. Nós não estamos plantando uma treliça que vai parar aqui ou no limite do estado. Não vou deixar galhos tocar no chão. Não vamos deixar. Todas as vezes que nós percebermos que a treliça está ficando pequena, em nome de Jesus, a treliça vai crescer. E toda vez que a treliça crescer, o Senhor vai ter liberdade de plantar mais e mais e mais videiras. E quando for chegando no limite, a treliça vai crescer de novo. E Ele pode plantar mais e mais e mais videiras. Então não tem dificuldade de trazer pessoas. Porque se for necessário, a gente duplica a treliça todo ano, mas Deus vai transformar pessoas e fazer frutificar através dessa casa. Não é a visão da igreja mais certa do mundo, não, irmão. Meu Deus, eu louvo a Deus pela pluralidade de igrejas. Porque isso permite pessoas diferentes congregar em lugares diferentes e ainda assim todos irem para o céu. Eu louvo a Deus por ter igrejas tão diferentes. Se só tivesse igrejas agitadas, os quietinhos estariam fritos, iriam para o inferno. Se só tivesse igrejas quietinhas, os mais agitados estariam fritos, iriam para o inferno. Então Deus está colocando igrejas diferentes, tudo quanto é canto, para que você não tenha desculpa para ir para o inferno. Mas eu preciso ter uma responsabilidade com a casa onde Jesus me plantou. E aqui nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, até alcançarmos o patamar lá do versículo 13 de Efésios 4, de varão perfeito, de unidade de conhecimento, de unidade de fé, estarmos na profunda, na largura, no comprimento, totalmente convergindo com a vontade de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus. Fica firme na treliça e não abandona a raiz de Jesus, porque dele vem vida para nós. Dele vem vida para nós. Com a palavra de Deus dessas últimas horas, segura, porque tem nova colheita. Tem um grupo novo que vai chegar. Nós precisamos estar bem direcionados na visão para receber esse grupo. O Senhor já está dizendo, vem pessoas novas, vai chegar varas novas. O Senhor vai trazer uma nova colheita. E nós estaremos aqui como aquelas varas mais grossas.
dizendo, eu lembro da visão, lembro da palavra. A gente às vezes está pedindo tanto a Deus, mas sabe, não pode se preparar. Às vezes a gente pede tanto a Deus por uma visão nova. A gente pede tanto a Deus por uma profecia nova. Dizendo, Deus, fala de novo. Talvez você está exatamente nesse estado na sua vida pessoal. Deus, eu preciso que o Senhor hoje use alguém para falar comigo. Deus, eu preciso que o Senhor hoje libere uma profecia para mim. É gostoso, né? Quando o profeta vem passar profecia, não é bom? Eu gosto. Quando é de Deus, eu gosto. Tem uns que vem que não é de Deus, não. Aí eu não gosto. Mas quando é de Deus, eu gosto. Mas sabe, o Senhor hoje está tentando nos fazer apenas lembrar do que Ele já falou. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Ele te trouxe aqui hoje para te fazer lembrar da direção que Ele já te deu. Talvez você é um cara crescendo para o lado errado. Ah, pastor, mas é porque eu acho que assim ficava melhor. Deus está dizendo, lembra do que eu já falei. Mas é porque eu acho que desse jeito aqui eu faria muito melhor. O Senhor está dizendo, mas eu já falei. Você consegue se lembrar agora do que Ele já te disse? Acima de tudo, nós aprendemos aqui hoje que para produzir bem eu preciso de seguir uma direção, seguir uma palavra. Eu não vou negociar a visão, eu não vou negociar o projeto, não vou negociar a profecia. Deus já falou e eu preciso ser fiel ao que Ele já disse. Deus já falou e eu preciso ser fiel